Olá, amigos, somos do Centro Espírita Luz de Ismael. Estamos aqui para levar para vocês um estudo Memória de um Suicida. E curta a nossa página, se inscreva, dê o like, compartilhe com um amigo que esteja precisando. Eu me chamo Ellen. Eu sou o Marco. Eu sou a Luzia. Eu sou a Sueli. E hoje nós vamos falar do item 5, reconhecimento, primeiro capítulo, item 5. E a semana passada, o nosso item foi o item 4, que nós falamos do Jerônimo, né? Jerônimo de Araújo e sua família, onde o Jerônimo... Por muita insistência, né? Isso, ele era um grande comerciante, e o Jerônimo, devido à ruína financeira, o Jerônimo veio a cometer o suicídio com um tiro também no ouvido. E devido todo o tratamento que eles tiveram, o Jerônimo insistiu em visitar a família dele, em retornar à terra e visitar a família dele. E ele, usando do seu livre-arbítrio dele, ele veio, foi autorizado, né, pelos servos de Maria a vir visitar a família dele. Quando ele chega, ele tem uma decepção, porque já tinham se passado 13 anos, a casa que era dele já tinha sido vendida. Ele tinha 4 filhos, um filho dele estava na penitenciária, as duas filhas dele moravam no subúrbio, e a mulher dele, ela enveredou pelo caminho da prostituição, levando a filha caçula dele, né? Que era a Margaridinha, que ele chamava tanto. E isso deixou o Jerônimo muito decepcionado, muito mais desequilibrado, deixou o Jerônimo com uma perturbação muito grande. Então, devido a todo esse processo emocional perturbador que ele teve, o Jerônimo teve que retornar com os servos de Maria, só que ele não ia mais retornar para o Hospital Maria de Nazaré. Jerônimo, ele iria agora para o isolamento, que ele ia passar por um tratamento, por um processo muito mais específico, por tudo que ele passou. Mas lá na frente, nos outros capítulos, nós vamos ver mais ou menos como é que está o Jerônimo no isolamento, que vai ter um item falando do isolamento. E ele fica afastado dos companheiros, dos 4 companheiros, por 1 ano. E nós vamos agora entrar no reconhecimento. Quer falar alguma coisa? Onde agora essa disciplina e a rigorosidade é muito maior. Daí o nome isolamento. Então, a dificuldade do Jerônimo agora será muito maior. Hoje nós vamos falar do 5º capítulo, né? Vamos falar sobre o reconhecimento. Esse reconhecimento, quando ele coloca, é a respeito do que eles dão início às terapias, às terapêuticas que seriam aplicadas, por conta da necessidade que eles tinham ainda de entendimento dentro das situações psíquicas deles, tanto que o tratamento eram denominados como experimentações psíquicas e operações melindrosas, que eles denominavam. Por quê? Porque eles foram encaminhados, eles eram acompanhados pelos assistentes, em nenhum momento eles ficavam sozinhos. Então essas terapias, eles eram levados aos tratamentos, então levavam eles a refletir,
eles recebiam os passes magnéticos, fluidos, revitalizantes, onde eles eram energizados e começaram a ter melhora no raciocínio, no consciente, e eles passaram a entender as suas situações e começaram a melhorar, a ter essa melhora. Só que a cada melhora que eles tinham, eles começavam a ficar mais conscientes dentro das situações que eles estavam vivendo ainda. Isso era muito dolorido, mas revitalizava eles. À medida que esse tratamento ia avançando, mais equilíbrio eles tinham, mais consciência eles tinham, então eles começavam já a interagir e assimilar um pouco mais do processo que eles tinham passado. É assim, eles melhoraram, mas mesmo assim eles continuavam ainda a ter no íntimo deles remorso, amargura, desgosto, e quando eles estavam nesse tratamento, com o Dr. Roberto de Canalejas, o que acontecia? O Dr. Roberto, ele penetrava no íntimo deles, assim, isso ele ia assim, no íntimo deles, ele penetrava na personalidade deles. Por que era esse tratamento? Porque em cima de todo esse processo íntimo da personalidade deles, que o Dr. Roberto de Canalejas começou a fazer esse tratamento, que eles ia estudar a personalidade deles para começar um novo tratamento, né? Para onde eles iriam, né? Depois dele ver realmente se eles estavam se esforçando ou não, dentro de tudo que eles estavam passando, porque daí ele ia saber se eles iam para o manicômio, se eles iam para o isolamento, se eles iam para um outro departamento mais avançado, ou eles iam parar a regredir, como foi mais ou menos o caso do Jerônimo, né? Então, assim, aí eles ficavam assim, com um pouco de vergonha, porque eles sabiam no íntimo deles que o tratamento que eles estavam passando, os técnicos sabiam da personalidade deles, da vontade e o que eles tinham, se eles ainda eram orgulhosos, egoístas, maldosos, se eles ainda estavam arrependidos, se estavam com remorsos ou não, né? Assim, Felipe? Porque é como se eles tivessem revirado eles do avesso. E exatamente. Eles, mentalmente, como ele coloca no livro, que mentalmente eles conseguiam mentalizar, e a partir daí eles conseguiam visualizar a personalidade de cada um, tudo que na matéria, quando se está na matéria não se vê, mas a partir do momento que você entra no mundo espiritual, tudo fica muito explícito, então dá para eles ver. Só que eles reconheciam que tudo que eles estavam, que os mentores deles estavam fazendo o tratamento, eles também sabiam que o que eles estavam vendo não eram coisas boas, eram só coisas negativas, porque eles começaram a ter condições, a enxergar condições deles, de como eles se encontravam, o estado em que eles se encontravam ainda, que mereciam um tratamento muito rigoroso, para que eles pudessem começar a ter noção de que eles ainda estavam ligados muito à matéria ainda, mesmo no corpo sendo ainda em decomposição, mas eles ainda tinham uma ligação ainda. Então eles precisavam ter noção que eles eram imortais. Isso atrapalhava muito ainda, essa ligação ainda com a matéria. Então o Teócrito, que era o coordenador da colônia, aproveitou e marcou esse treinamento com 2 assistentes.
Então ele reuniu praticamente uns 200 suicidas para que, através de um novo tratamento, eles pudessem passar por um reconhecimento íntimo. Então foi colocado uma aparelhagem luminosa da espiritualidade, como se fosse uma coroa. Era colocado uma coroa no indivíduo para que, através desse aparelho, ele revivesse aquele ato do suicídio, reconhecendo as suas falhas e reconhecendo o lado carnal, material e o lado espiritual. Era feito tipo uma regressão. Eles tinham, a partir do momento que começava do momento do suicídio para trás. Então eles passavam a reviver a vida deles carnal, como se deu, onde foi que eles se perderam dentro da encarnação, não aceitando a condição, sendo ainda materialistas. Então precisava desse choque, deles reviverem, para eles poderem começar a ter uma compreensão, ou seja, um início para eles poderem ter o entendimento lá na frente. E o interessante é que no hospital de Nazaré, eles aproveitavam a oportunidade que, através da vivência de uma pessoa, todos tiravam uma grande lição. Então, nesse aparelho, o primeiro que foi chamado por 2 assistentes para que passasse por essa regressão, como disse a Sueli, uma coisa, revivenciar, para que todos vivessem junto e constatassem aquela dor, aquele sofrimento, foi o Belarmindo, que ele tinha tirado a sua vida devido a uma doença. Embora ele fosse professor, ele tinha tuberculose. Então, à medida que é colocado aquele aparelho luminoso em sua cabeça, ele começa a fazer essa recordação dos seus atos. Então ele via os pulsos sangrando, eu estou sangrando, um desespero. Ele começou a reviver o ato que ele cometeu do suicídio. E o porquê? Porque ele tinha uma doença, tuberculose, ele não conseguia achar uma saída para aquele sofrimento, então ele tentou e cometeu o suicídio, cortando os pulsos para encerrar, digamos assim, aquele sofrimento. Mas o primeiro engano de um suicida é que ele não morre nunca, porque o espírito é eterno. E quando o irmão Teócrito, ele convoca esses 200 suicidas, mais ou menos como o Marquinho falou, para eles estarem nesse salão grande, que quando eles chegaram lá, eles ficaram assim, assustados de ver tanta beleza naquela hora ali, em relação ao ambiente, mas ficaram chocados de ver como eram vários suicidas, que o que se forcou, o que se afogou, o que se atirou, né? Porque eles estavam, eram todos. Todos estavam no manicômio, no isolamento, nas outras no partes hospital. Aí eles estavam todos. E aí eles se misturaram, e a energia estava tudo preparado, com certeza, porque a espiritualidade prepara, mas ao mesmo tempo eles ainda ficaram confusos. Eles se misturaram e ficaram confusos, porque aqueles que já começaram a ter aquela noção do que eles infringiram as leis, que precisavam, eles já com o tratamento eles já tinham uma certa noção. Quando eles viram os outros ainda naquele atraso, aí mexia com eles ainda. Tanto é que foi mostrado um filme, um quadro, retratando Maria sendo visitada por Miguel. A hora, né? Que a hora do Ângelus é como se fosse assim uma oração, Marquinho, que desce essa tela, né, de Arcanjo Miguel retratando Maria,
né, dando a luz a Jesus, mais ou menos assim. E aquilo dali foi um bálsamo também para eles naquela hora. Emocionou todos. Mas tinha horas que o irmão Teócrito e o Roberto de Canalejas, eles chamavam a atenção deles por causa do cacuete. Vocês lembram do cacuetes, né? Que quem deu tiro no ouvido, aí escorria o sangue, eles levavam a mão. Só que naquele local ali, naquela reunião, tinham outros tipos de suicidas, e o que chamou a atenção muito do Camilo naquela hora foi os retalhados, né? Porque os retalhados, eles foram os que se jogavam, cometeram suicídio, se jogando debaixo de um trem, se jogando de edifícios altos, de torres. E nessa hora o Camilo via ele juntando o braço, ele juntando a perna, ele se arrastando, né? Para vocês terem uma ideia do suicida como fica, ele se arrastando ali naquele ambiente. Então aquilo chamou assim muito a atenção daquele cacuete. E o doutor Roberto de Canalejas dizia assim: vocês precisam ter disciplina, a educação mental. Exatamente. Não é? Porque foi uma mistura foi uma fusão para eles, porque se reportando um pouco ao que a Luzia fala, no momento em que eles tiveram esse bálsamo, não é? Que eles viram a figura do anjo, eles se reportaram muito à infância, a mãe, a família, a infância deles, o momento em que eles rezavam. Então tudo isso era justamente, fazia parte da terapia, porque era para eles poderem refletir em cima de tudo aquilo, que eles foram pessoas, que eles passaram por todo aquele momento. Então foi um momento muito bonito. E esse momento em que a Luzia colocou agora, que foi o momento em que eles foram chamados, que eles estavam com aqueles cacuetes, foi o momento exato da terapia, para que eles tivessem noção que era o momento chegado deles terem a educação mental, psíquica, para que eles pudessem ter o controle, o autocontrole, que a partir daquele momento eles prestassem mais atenção no comportamento deles, para que fosse deixando para trás aquilo. Então tudo isso fazia parte do tratamento terapêutico. Exatamente, porque aí já mediante tudo isso que aconteceu, quando o Marquinho falou ainda agora, que o Belarmino, ele foi chamado porque antes, quando eles faziam essas terapias, elas eram individuais, né? Eles faziam essas regressões, eram individuais. E naquele momento, com aqueles 200 suicidas que foram chamados do Hospital Maria de Nazaré, do isolamento e do manicômio lá, quando eles chamaram o Belarmino, que desceu aquela tela, e o Belarmino começou a falar, né, da vida dele, que ele foi um professor, como foi o suicídio dele, né? Ele era filósofo. Filósofo, né? Que ele se envenenou, ele se envenenou, o Belarmino. Então, quando ele começa a falar toda a vida dele até ele se suicidar, todo mundo estava assistindo naquela hora, né? Antes, as terapias eram individuais com o Dr. Roberto de Canalejas e toda a sua equipe. Agora não, agora todo mundo ia saber. Então aquilo, o Belarmino, ao mesmo tempo ele ficou assim, surpreso, ele ficou decepcionado. Isso, ele ficou, né? Porque era uma mistura de mágoa, tristeza, a melancolia, o remorso, choro, né? O remorso, quer dizer, tudo mexeu muito com ele. Mas também era para mexer não só com ele, mas sim com os outros também. Porque como eram muitos, não dava para ser a terapia individual. Então,
Mas aí outros também foram submetidos, não só ele, mas ele teve essa oportunidade. E foi aí, não é, nesse que ele conseguiu se convencer, não é, que ele era imortal. É por isso que esse capítulo, esse item, ele é o reconhecimento. É aqui, justamente nesse item, que eles se reconhecem que eles não morreram. Vocês viram desde quando eles vieram, desde o Vale dos Suicidas, só agora que eles se descobriram imortal. Tanto é que o Belarmino, ele corre, né, para cima do Camilo. Ele diz assim, para ele e os amigos dele: sim, meus amigos. Aí o Camilo relata: sim, meus amigos, eu sou imortal. Acabo de positivar, sem sombra de dúvida, em mim próprio, a existência concreta do meu eu imaterial, do ser espiritual que neguei. Não sei, cumpre-me recomeçar os estudos, mas só aquela certeza constitui para mim a grande conquista de felicidade. Eu sou imortal, eu sou imortal. Então, aí nessa hora, o Belarmino, assim, ele fica muito satisfeito de ver que o suicídio é um engano, é uma porta falsa, que a vida continua, que não pensamos nenhum de nós em cometer esse ato, né? Porque ali também ele viu o quanto ele foi egoísta, o quanto ele foi orgulhoso, egoísta de não pensar na família dele, como aconteceu com Jerônimo no item 4, né? Ele cometeu suicídio, mas não pensou que lá atrás ele deixou uma esposa, ele deixou filhos, ele deixou toda uma vida. Então, é essa lição, meus amigos, que a gente vai tirando do livro Memórias de um Suicídio, de como a vida é muito importante, que nós devemos amar muito a nossa vida e a nossa família. Olha o estado de desequilíbrio. Na realidade, eles precisaram reviver aquele momento para se reencontrar, porque na maioria deles, eles não tinham morrido. Mesmo com toda aquela dor, com aquele sofrimento, como eles continuavam a ter essas experiências, eles achavam que continuavam vivendo. No caso do Jerônimo, depois de tanta insistência, ele voltou para ver o seu lar, chegava lá e falava com as pessoas como se as pessoas pudessem vê-lo. Então, foi necessário ter essa revivência para que ele entrasse num choque e ao mesmo tempo visse que ele tinha cometido o ato, mas o espírito em si é imortal. E o que chamou a atenção também é do Camilo, que ele relata no livro, que ele pergunta para o irmão Teócrito que naquele salão de 200 suicidas, ele lembrou de jovens que cometem suicídio hoje, com 17, 18 anos, né? E ele perguntou: irmão Teócrito, e os jovens? Né? Como que ele diz assim, eu fui um homem que eu já era formado, pensando ele, equilibrado, né? E o irmão Teócrito começa a explicar para ele que os pais hoje, eles precisam dar toda a atenção quando vê esses comportamentos do filho, aquele filho que já começa a enveredar pelo caminho da prostituição, do vício, do álcool, que não dá tanta atenção para o filho quando o filho está numa internet, está ali isolado num quarto, né? Porque o irmão Teócrito explica para ele: Camilo, os pais também serão responsabilizados quando um jovem comete suicídio, porque muitas vezes tem pais negligentes, né, que nós não vamos generalizar, mas nós estamos dizendo que tem pais negligentes que não dão a atenção devida quando vê um filho, né, que muitos pais, muitas vezes, deixam o filho fumar cedo, o filho beber cedo, né? O filho sair muito cedo para ir para as festas, ele dirigir cedo. Então tudo isso são os limites da vida que o pai não dá.
Então, o irmão Teócrito, ele explica para o Camilo que também, nesse momento, não só o jovem, que é o espírito, mas também o pai, ele tem a sua parcela de responsabilidade pelo cometimento daquele suicídio do jovem. Que esses irmãos foram revivenciando suas experiências, o estado de consciência deles foi se reequilibrando. Então eles notaram também que existia algo que sempre os incomodavam, mas que nunca foi questionado. Então eles perguntaram ao Teócrito, que era o coordenador do hospital, o que seriam uns fios despedaçados, como se fossem cabos elétricos, pêndulos, que os incomodavam. E o Teócrito colocou que essa dúvida não era só de um, mas da maioria. Porque quando se está ligado ao corpo, existe um fluido, um fio vital ligando o corpo carnal ao espírito. E no suicídio, esse cabo elétrico, esse pêndulo, ele é cortado abruptamente, estilhaçado, dilacerado, causando a maior parte da dor e do desequilíbrio de cada indivíduo, porque eles estavam, digamos assim, na flor da idade, onde essa ligação existia muita energia, então foi cortada abruptamente. E o natural é que no fim da vida de cada indivíduo, ao chegar próximo da morte, a espiritualidade amiga vai fazer o desenlace desse fio, já que essa força vital vai diminuindo no final de sua jornada, ou seja, é feito de uma forma calma, equilibrada, segura. E no caso do suicídio, essa perturbação é tremenda devido a esse rompimento abrupto desse cabo vital. E aí, dando continuação, já eles continuavam tendo as palestras, e uma das palestras que eram elucidativas, né, que eles denominavam, foi que eles foram orientados já de como eles deveriam ter procedido, se eles tivessem procedido de forma correta, dentro da fé, dentro da normalidade, dentro dos preceitos de como se caminhar, eles talvez não estivessem infringindo essa lei que é o suicídio, né? Então, adquirindo esse débito. Então eles foram novamente orientados de como deveria ter sido e como porque eles precisavam, porque ele é colocado no capítulo que o único caminho que o suicida tem novamente de como reparar esse erro é retornando novamente à reencarnação. Então, como eles não iam demorar muito no mundo espiritual e eles precisavam retornar, e esse retorno seria de mais sofrimento ainda. Por quê? Porque eles acumularam, eles iam ter que reviver novamente a reencarnação que eles tiveram, mas juntando os débitos novamente. Então seria novamente a volta ao mundo carnal, mas através de muito sofrimento, expiação. Então eles foram novamente preparados e eles foram esclarecidos ainda, tiveram a oportunidade que eles disseram para eles de como eles deveriam ter agido diariamente dentro da família, das ações, prestado mais atenção no comportamento, que ele coloca que o homem ele chega à terra e ele acaba, muitos de nós acabamos só nos vendendo pelo lado material, esquecendo esse lado espiritual, não é? Que Jesus deixou para nós. Então eles tiveram essa oportunidade novamente, e isso daí começou a dar esperança para eles, de que eles teriam uma nova chance, mas ainda com aquele medo de sucumbir novamente quando chegasse no plano carnal. Tanto é que o Mário Sobral é um dos personagens, ele questionou o que eles poderiam ter feito para que não acontecesse o suicídio, né? Então o Teócrito falou, olha, vocês poderiam
estar em orações, ter preces, paciência, porque a solução de muitos dos problemas, elas acabam chegando com o auxílio até da própria espiritualidade. Então, às vezes, a pessoa está numa condição que de imediato não sabe achar saída, mas lá na frente, 2 semanas, 1 mês, 2 meses, a solução viria. Então, a maioria dos suicidas, eles se precipitam no ato, porque eles querem a resposta do seu sofrimento de imediato. E isso poderia ser amenizado se eles tivessem um pouco de fé, de paciência, ter feito uma prece, que a espiritualidade está prontamente para auxiliar quem quer que seja. O Camilo Castelo Branco, após passar por todo esse tormento, ele reuniu os seus amigos e ele colocou uns itens. Ele falou: vou fazer um escrito sobre os itens que a gente deve entender que é o que acontece para os suicidas. Então ele fez 11 itens, relembrando passo a passo e o entendimento que eles tiveram ao longo do estudo nesse grande hospital de Nazaré. Então eles fizeram pausadamente, cada um participou, fazendo 11 que na realidade, quando o Camilo ele ficou alegre em descrever esses itens que iriam ajudar as pessoas a ter o entendimento, os suicidas, os seus amigos, recordou, como ele era um escritor português famoso, ele falou: olha, realmente eu li as suas matérias, os seus livros. Então, querendo ou não, naquele momento ele viu que as mensagens que ele passava tinham grande importância. Então, eles ficaram conversando alegremente e ele fala: vou voltar a escrever de novo, que são justamente essas recordações e lembranças para o suicida. E o que mais me chama a atenção desses 11 itens é o número 6, que eu queria ler para vocês. É muito importante para quem está depressivo, quem está pensando em cometer o suicídio, quem está melancólico, quem está com processo de desequilíbrio mental. O Camilo ele diz assim nesse item 6: a volta de um suicida ao novo corpo carnal é a lei. É lei inevitável, irrevogável, é expiação irremediável, a qual terá que se submeter voluntariamente ou não, porque em seu próprio benefício outro recurso não haverá senão a repetição do programa terreno que deixou de executar. Por exemplo, se o Camilo ele estava cego e deu um tiro no ouvido, porque ele ficou revoltado devido à cegueira, quando ele reencarnar, ele vai ter uma expiação novamente cego. Então, se ele iria ficar ainda na Terra durante 40 anos, ele ficará na Terra durante 40 anos cego. Então, esse item 6 diz que é uma lei inevitável da onde ele cortou, ou seja, da onde ele cometeu o suicídio, E a partir daqui, desses 11 itens, que o Camilo já começa a exercitar esse momento de escrita já para entrar e já para o livro, já justamente para o Memórias do Suicida. E no próximo capítulo aqui, na comunhão do alto, é aonde vai se dar o encontro do Camilo com a Ivone, entendeu? Quando eles se encontram, é daqui do 6º item, a comunhão do alto, que começa o envolvimento, a conversa, eles dois como amigos, para que a gente possa falar como começou essa psicografia e essa amizade entre o Camilo e a Ivone do Amaral Pereira. Outros itens que eles colocavam é que o espírito, o homem é um espírito encarnado,
que ele volta várias vezes a um corpo espiritual, ou seja, a própria reencarnação. Então ele ia relatando tudo aquilo que ele não tinha consciência. Então ele só aprendeu essas coisas, que ele era um espírito imortal, através do sofrimento. Então esses itens de aprendizado, eles se reuniram como amigos e começaram a reescrever, que seria útil não só para os desencarnados que passaram por esse problema do suicídio, como também para os encarnados. Algum outro item, Sueli, que você acha importante que ele colocou? Ele fala ele coloca, né, essa parte que ele coloca da expiação, que é lei, porque eles violaram a lei, que foi a lei que é a lei do corpo, né, que é a essência divina, porque nós estamos aqui, mas nós somos preparados para vir. Então, nós temos uma programação. Então, quando se chega aqui, que se viola, que se bula, que é infringir essa lei. Então, você adquire mais débito. E então, aí você tem que retornar. Tem que retornar, reviver novamente mais o acúmulo de tudo aquilo. Então é por isso que é a expiação. Então ele vem expiar, então ele vem passar por mais sofrimento, que ele coloca, que ele deixa bem claro, né? Que ele coloca que que o suicida é um espírito criminoso falido, né, nos compromissos que tinha com as leis sábias de Deus. Então não é o castigo, muito pelo contrário, Deus é justo e bom, tanto que não é o castigo, que ele tenha novamente a oportunidade de retornar dentro de todo esse amparo, porque dentro de toda essa programação novamente. É verdade, porque se o Camilo, ele nasceu com a visão normal e com o tempo ele ficou cego, então essa próxima encarnação dele, que vai ser dobrada essa expiação, ele já poderá nascer cego, né? Ele já poderá nascer cego. E só quem pode tirar a nossa vida, meus amigos, é Deus. Deus que sabe o momento e a hora certa de nos tirar daqui da terra. Então, quem tiver com algum tipo de problema, quem tiver melancólico, triste, depressivo, com ideias suicidas, procure ajuda com seu pai, com a sua mãe, com um amigo. Venha aqui no Centro Espírita Luz de Ismael, vá numa igreja católica, procure um padre, vá numa igreja evangélica, procure um pastor, vá com um amigo, vá com alguém que você sinta vontade de procurar uma ajuda, aquela tristeza para fora. De se abrir com alguém, que às vezes a gente conversando o nosso problema com os outros, a gente acaba vendo que o nosso problema é mínimo perto do problema dos outros. Então, se você está passando por essas dificuldades, interaja, converse, jogue para fora, porque é o mais certo a se fazer. Se abra com a família, porque não vale a pena tirar a vida, sendo que a gente viu que é uma grande ilusão, pois o espírito é eterno. Para a semana nós estaremos aqui com o 6º item, a comunhão do alto. Luzia, muito obrigada. Sueli, obrigada. Centro Espírita Luz de Ismael, entre lá, dê um like, se inscreva, estamos esperando vocês.